A mesma coisa se aplica a qualquer organização eclesiástica. Então, a igreja, ela existe para ela transmitir não somente o ensinamento, mas a própria bênção do Cristo ao mundo. Quer dizer, a igreja existe para levar as pessoas para o céu. Só para isso que ela existe. Mas ela pode fazer somente isso? Não, não é possível, porque ela tem que ter uma existência material, administrativa, etc., que não pode funcionar de acordo com esta finalidade. Ela tem que subsistir no mundo. Então, evidentemente, isso vai criar um choque, e você vai ter uma boa parcela do clero que está dedicada à subsistência da igreja no mundo, enquanto organismo administrativo e até como organismo financeiro, econômico, e que pouco estão fazendo pela salvação das almas, embora estejam provendo as condições materiais para que outros possam fazer. Em terceiro lugar, é uma organização hierárquica, e é natural que, por mais que as pessoas tentem ser humildes, elas concorram por postos. Às vezes porque acreditam que se tivessem mais poder, poderiam fazer um bem maior. Não é isso? Hoje em dia, praticamente todo mundo acredita que o mundo seria melhor se ele tivesse o poder total sobre o mundo. Não é isso? Para qualquer militante petista, ele acredita piamente nisso. O mundo só está ruim porque não sou eu que estou mandando. Eu estou convencido precisamente do contrário. Graças a Deus não sou eu que mando no mundo, senão estaria muito pior. Isso eu tenho certeza. Porque eu teria que tomar decisões sobre uma pá de coisas que eu ignoro completamente. Tá certo? E eu já aprendi que você ter opiniões e ter confiança nas suas opiniões é a melhor maneira de você fazer o mal. Aí eu tenho que concordar com o Cioran. Ele diz que os cépticos, os caras que não acreditam em nada, fazem muito menos mal do que aqueles que acreditam. Falam, é verdade, se ele não acredita em nada, então ele não manda nada, ele não dá ordem para ninguém. Isso se ele for coerente, porque eu também conheço cépticos que só são cépticos intelectualmente, mas na prática eles vivem dando ordens. Então, o mundo está cheio, vamos dizer, de pessoas que pregam a dúvida, não é isso? Mas que ao mesmo tempo lhe impõem as suas certezas com o dogmatismo do crente. Você experimenta discutir com qualquer ateu militante. Ele diz que ele não acredita, mas ele quer lhe impor a sua falta de crença como se fosse uma crença. Porque ele acha que ela é um valor. Quer dizer, você não crer em Deus, para ele é um grande mérito. Tá certo? Então, tem para ele um valor moral e, portanto, ele acha que ele pode impor aquilo a todo mundo. Na verdade, mais pessoas foram sacrificadas à descrença do que a qualquer crença, porque a descrença adquire, na prática, o valor de uma crença ativa. Tá certo? Então, quando eu falo, vamos dizer, da autenticidade do problema, existe a autenticidade objetiva, quer dizer, aquele problema é realmente um problema e não apenas uma dificuldade lógica ou uma dificuldade pessoal. Mas, por outro lado, você tem que ter a certeza de que você considera aquele problema tão importante que você dará o melhor de si para resolvê-lo. Então, de certo modo, tem que ser um problema pessoal também. Mas um problema pessoal de segundo grau. Então, não é na hora que você está sofrendo materialmente com o problema que é a melhor hora para você fazer uma investigação filosófica a respeito. Você precisa ter uma certa distância. Então, o processo filosófico se resolve exatamente como Coleridge dizia que se faz poesia, que é emotion recollected in tranquility. Quer dizer, a emoção recordada na tranquilidade.
Então, vamos dizer, é preciso que o problema seja genuíno, que você tenha um interesse moral profundo nele, mas que ao mesmo tempo você já não o esteja sofrendo com a intensidade que aquele problema teria se estivesse presente na sua vida prática. Estão compreendendo isso? Então, essas 6 condições, sem elas, não tem estudo filosófico algum. Agora, se o indivíduo acredita piamente que a doutrina da igreja tem resposta para todas as questões, ele não vai estudar nada disso. Outro dia, por exemplo, tem um amigo meu aqui, ao qual aconteceram uma série de coisas ruins, e ele está buscando uma explicação bíblica para o que lhe aconteceu. Ora, está aí uma coisa que eu nunca fiz. Eu estou sem dinheiro, vou buscar uma explicação bíblica de por que eu estou sem dinheiro. Eu acho isso uma blasfêmia enorme. Deus não escreveu a Bíblia para pôr dinheiro no meu bolso. Não é isso? Então por que a Bíblia deve responder a este problema? E as pessoas, vamos dizer, que emergem numa atmosfera religiosa, elas muitas vezes têm essa expectativa. Deus sabe tudo, a Bíblia é o livro de Deus, então a resposta deve estar lá. O mundo está cheio de padres, pastores e crentes que fazem isso. Deus não tem resposta nenhuma. E frequentemente os nossos problemas não têm solução alguma. Não vem nem sequer explicação. Então, coisas como essa que aconteceu no grupo do Rio de Janeiro refletem uma inadequação pessoal ao estudo da filosofia. Porque refletem um desejo de certeza exagerado e, como dizia Talleyrand, o ministro Napoleão, o exagero é a marca do insignificante. Quer dizer, o sujeito está com um problema que não significa absolutamente nada, que não tem importância nenhuma, então ele exagera a importância desse problema e aquilo passa a ter um impacto emocional enorme para ele. Então precisamos urgentemente saber se o ensinamento do Olavo é ortodoxo ou herético. Eu digo, mas o Olavo também não sabe isso. O Olavo convive com essa dúvida há 40 anos e está passando perfeitamente bem. Por que você precisa de uma resposta tão imediata? Então, de certo eu gostaria que todo o meu trabalho filosófico estivesse já escrito numa forma definitiva. Mas eu não consigo. Então, eu acho assim, as minhas investigações elas vão muito mais rápido do que a minha capacidade de escrever. Você vê que um escritor profissional bom, assim, habituado a produzir livros regularmente, escreve 3 ou 4 páginas por dia. Não mais do que isso. Porque se escrever mais 3 ou 4, ele já não escreverá com os cuidados, de estilo, de clareza, de ordem, tá certo? E sobretudo de criatividade, que ele precisaria para produzir uma coisa boa. Então, se você escrevesse 3 páginas por dia, no fim do ano você teria escrito 1000 páginas. É uma produção imensa. Agora, você pega as transcrições das minhas aulas e você vai ver que dá muito mais de 1000 páginas por ano. Então eu não tenho condição de escrever tudo isso. Isso quer dizer que mesmo depois de eu morrer, eu não tenho nenhuma intenção de morrer nos próximos 5 minutos, mesmo depois desse acontecimento maravilhoso que será o meu falecimento, a totalidade do que eu ensinei ainda vai estar sem forma.
Tá certo? E sobrará para a geração seguinte um problema tão cabeludo quanto o das obras do Mário Ferreira. Eu esperava que isso não acontecesse comigo, mas infelizmente não deu. Anos atrás eu fiz um voto, não, eu vou escrever tudo direitinho, eu não vou deixar uma coisa assim, mas acabou sendo impossível, porque chegou um momento que eu tive que escolher entre uma carreira de escritor e uma de filósofo. Né? E as exigências da investigação filosófica eram mais urgentes do que a minha necessidade de expressão escrita. Isso pode acontecer a qualquer um, e aconteceu de fato a maioria dos filósofos. Quase todos eles deixaram coisas intermináveis, que foram os alunos que deram forma. Se você pegar o grande livro do Schellinger, Filosofia da Mitologia, Filosofia da Revelação, inúmeros livros de Hegel, estudos sobre a história da filosofia universal, e Edmund Husserl, acho que 90% do que Husserl deixou foi coisa que foi terminada pelos alunos. Então, isso pode acontecer para qualquer um. Então, não temos sequer o corpus dos escritos, né? Então, é claro que é cedo para chegar às conclusões. Eu não estou de maneira alguma apresentando aqui uma filosofia pronta para ser julgada, eu estou elaborando uma filosofia. Porém, qual é a vantagem disso? A vantagem é que só existe ensino da filosofia onde haja uma filosofia em elaboração naquele momento. Se não há, o que você está tendo é ensino sobre filosofia. Você está aumentando sua cultura filosófica. Não a sua capacidade de praticar a filosofia. Para praticar, você só consegue aprender se você vê alguém praticando. Às vezes esse contato pode ser breve, certo? Mas em algum momento você vai ter que ver isto. Você vai ter que ver um filósofo de verdade lutando com os problemas e dificuldades e encontrando a duras penas o seu caminho, né, num mar de perplexidades. E você vai vendo como é que os sujeitos se viram no meio daquilo e você vai aprendendo a fazer a mesma coisa. Tá certo? E é isso que eu faço questão de fazer aqui. Eu nunca trago, vamos dizer, para vocês um negócio pronto. Vocês estão vendo o meu esforço. Né? Então, é isto o meu objetivo aqui, e não passar uma doutrina pronta. Bom, eu espero que todos tenham entendido isso aqui. Vamos fazer um intervalo e daqui a pouco respondemos as perguntas.